Fala pessoal, sejam bem-vindos à parte 2 do podcast Cara dos Esportes, pós-rodada, pós-domingo da semana 9 da NFL. Gabriel Martins aqui para falar sobre o Sunday Night Football, passar pelas principais notícias, infelizmente de lesão, da rodada e já fazer um mini preview da semana 10, incrível imaginar que a gente já vai para a semana 10 da NFL. Se você não escutou a parte 1, pare agora. Escute a parte 1, que tá bem legal. A parte 2 postada um pouco mais tarde do que de costume essa semana, devido a uma soma de fatores que eu expliquei já lá na parte 1. Mas vamos lá, vamos falar sobre a vitória do Minnesota Vikings para cima do Indianapolis Colts, 21-13. Um jogo que foi na casa dos Vikings. E a primeira impressão que eu tive assistindo ao jogo é que foi um placar um pouco enganador. A defesa do Indianapolis Colts jogou bem, é verdade, mas eu não achei que 8 pontos é uma diferença que explica o que foi a partida. Eu achei que os Vikings foram bem melhores do que isso, né? E se você olha números como jardas totais, que nem sempre é um número preciso, mas eu acho que dá uma visão interessante. Os Vikings tiveram 415 jardas totais contra 227 dos Colts. Os Vikings tiveram 71 jogadas no ataque e os Colts tiveram 49. Para mim, é um time que jogou bem melhor, talvez seja exagero, né? Um time que conseguiu mover mais a bola, só que cometeu muitos erros. Teve interceptação, foram 3 interceptações, do Sam Darnold, e teve fumble retornado para touchdown também. Foram 2 field goals errados do Minnesota Vikings, então foi uma soma de fatores ali que eu acho que explicam esse placar mais apertado do que a gente imaginaria, né? Que era 14-10 ali até 2 minutos pro fim, quando os Vikings fazem um touchdown ali numa boa jogada do Sam Darnold pro tight end Josh Oliver, né? E aí a equipe consegue... tight end. Consegue encaminhar a vitória, né? E os Vikings sentem muito a falta do Christian Darrisaw, né? Que é o left tackle da equipe, ele que é um dos melhores left tackles da NFL, vinha sendo um dos melhores left tackles da temporada. Eles trazem o Ken Robinson numa troca, né, para posição de left tackle, o ex-left tackle dos Jaguars, que não é muito bom, mas é um left tackle veterano, só que a diferença ainda é muito grande. A gente tem visto o Sam Darnold sob muita pressão, foram 4 sacks nesse domingo à noite, e tem feito uma diferença muito grande nesse ataque, né? Porque o Sam Darnold, ele vem superando todas as expectativas nessa temporada, mas ele ainda é o Sam Darnold. Ainda tem suas limitações. E aí, quando a proteção não tá perfeita, a gente vê ele cometendo mais erros, né? Como eu falei, foram 3 turnovers nesse jogo, né? E é algo que os Vikings vão precisar lidar ao longo da temporada, né? No resto da temporada. A proteção não vai ser perfeita, o bloqueio para o jogo terrestre não vai ser perfeito, apesar da equipe ter corrido bem com a bola nesse domingo. 32 carregadas para 133 jardas, 4,2 jardas por carregada. Mas é um time que a ausência do Christian Darrisaw diminui o teto desse ataque, né? E se você está ranqueando aqui os jogadores por importância nesse ataque, você tem o Justin Jefferson, obviamente, né, que é o número 1, e jogou muito bem. Ele teve até um passe para 22 jardas, né, mas ele teve 7 recepções, 137 jardas. E o Christian Darrisaw é o número 2. E aí, claro, você perde um cara desse nível, você vai sentir muito a ausência dele, né? Méritos para a defesa dos Colts, que jogou muito bem, uma defesa que vem jogando melhor. Uma defesa que a cada semana eu sinto que melhora um pouco. Começou a temporada muito mal e eu acho que vem jogando bem. Jogou bem contra o Houston Texans, jogou bem agora contra os Vikings, fez uma partida boa contra os Dolphins,
que ainda era o Dolphins sem o Tua, né? Então tem essa ressalva a ser feita. Mas falando sobre o Indianapolis Colts, aparentemente o problema não era o Anthony Richardson. Claro que o Anthony Richardson era um dos problemas, mas ele não era o único problema, porque o ataque jogou muito mal. Claro que enfrentou uma das melhores defesas da NFL, defesa do Minnesota Vikings, e o Joe Flacco teve problemas, e o Anthony Richardson teria muitos problemas também, né? Mas me leva uma questão que me veio à mente pensando, assistindo esse jogo. Eu não sei se o Shane Steichen em algum momento acreditou no Anthony Richardson, porque a gente tem que lembrar, o Shane Steichen, primeiro ano dele com os Colts, ele a maior parte do ano ele teve o Gardner Minshew, né, como quarterback. O Anthony Richardson se machucou bem cedo na temporada. O Shane Steichen acaba fazendo um ano bem positivo, né? Acho que bem melhor do que a gente esperava, mesmo se o Anthony Richardson tivesse jogado o ano todo, né? Foram 9 vitórias ou foram 10 vitórias? Agora fiquei em dúvida agora. Deixa eu ver aqui. Não espero que eu saiba tudo de cabeça também, né? Vamos ver aqui no Google. 9 vitórias, 8 derrotas. Foi um ano melhor do que o esperado. Ele teve votos para treinador do ano. E aí começa a temporada 2024. Tudo sobre o Anthony Richardson que a gente já falou aqui no programa exaustivamente bem registrado. Um quarterback que não evoluiu e que discutivelmente regrediu e tudo mais. E aí ele toma a decisão de colocar o Joe Flacco como titular. Uma decisão que não ajuda nada os Colts, né? Porque o Joe Flacco, ele de fato é um quarterback melhor que o Anthony Richardson hoje, mas ele não ajuda no futuro da franquia, porque primeiro você não vai vencer um Super Bowl com o Joe Flacco, e segundo, você melhorar um pouco, você só vai piorar uma potencial escolha no draft para selecionar um potencial substituto pro Anthony Richardson, né? Ali naquela busca por um franchise quarterback que os Colts estão desde 2019, quando o Andrew Luck se aposentou. Me parece muito mais um ponto de que o Shane Steichen simplesmente não acredita no Anthony Richardson. E aí, se ele não acredita, ele não vê ponto para colocar o Anthony Richardson em campo, né? Por mais que o Anthony Richardson sendo ruim ajuda nos Colts no exercício do tanking, né? Só que é muito raro um treinador tancar, né? A maioria esmagadora dos treinadores, eles vão tomar a decisão que melhora o time para aquela semana, né? Eles não pensam ali, vou perder alguns jogos aqui porque me ajuda no draft, né? Isso é muito raro de acontecer, muito raro mesmo, e o Shane Steichen não tá fazendo isso. E é curioso para mim, porque o Shane Steichen, ele não entrou no ano pressionado. Pelo contrário, ele entrou no ano com um cara que vindo de uma temporada de estreia como head coach muito positiva. Mas ainda assim ele toma decisões aí que parecem de um cara se autoconservando, né? Tentando defender o emprego dele. Não sei se ele tá sendo um cara que tá agindo para tentar salvar também o emprego do general manager, né, do Indianapolis Colts. Esse tá realmente pressionado, né, e esse talvez não sobreviva uma temporada ali de fora dos playoffs, né, do Chris Ballard, que tudo bem, eu acho que você tem que analisar o contexto, não só se a equipe foi ou não aos playoffs, né? Mas aí você tá exigindo que o Gene Irsay seja um cara frio e um cara que tome decisões inteligentes, e o que ele na maior parte do tempo dele como dono do Indianapolis Colts não fez, né? Então é uma situação que eu acho estranha do Indianapolis Colts. Eu acho que essa ânsia de querer, vamos vencer jogos e
e que se foda o futuro e vamos botar o Joe Flacco e tal. Vou tentar aqui proteger o meu emprego. Eu acho que nisso tá me fazendo acreditar menos no Shane Steichen. E eu acho que foi uma decisão que acaba saindo o tiro pela culatra, aquela famosa expressão. Não gosto nada desse ano do Shane Steichen, enquanto o Minnesota Vikings vence. A equipe vem de uma sequência ruim, 2 derrotas para 2 times muito bons, do Detroit Lions e do Los Angeles Rams. Pega um time ruim, vence. A sequência é bem tranquila, seguindo em frente. Você enfrenta Jaguars, Titans e Bears. Então tem tudo para a equipe se recuperar. A divisão saiu do alcance, mas ainda acho que vai ser um time de wild card. E não acho que vai ser um time que vai sofrer para chegar no wild card. Eu acho que é um time que tem uma vaga de wild card aberta na NFC para mim, né? Que é a seed 7, porque eu acho que Packers e Vikings vai precisar de algo fora do comum para essas duas equipes não serem duas dos wildcards. Antes de passar pelas lesões da rodada, vamos falar sobre a classificação após o domingo, né? Claro que ainda tem Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers para jogarem nessa segunda-feira. A gente teve 2 times de folga essa semana, o 49ers e o Pittsburgh Steelers. A classificação nesse momento tem AFC Leste, Buffalo Bills 7-2, New York Jets 3-6, Miami Dolphins 2-6, New England Patriots 2-7. Aqui a divisão acabou, é do Buffalo Bills. Na AFC Norte a gente tem Steelers 6-2, Ravens 6-3, Bengals 4-5, Browns 2-7. Na AFC Sul a gente tem Texans 6-3, Colts 4-5, Titans 2-6, Jaguars 2-7. Isso mesmo, Jaguars está atrás do Tennessee Titans. AFC Oeste, Kansas City Chiefs 7-0, Chargers 5-3, Broncos 5-4, Raiders 2-7. Aqui matematicamente não acabou, mas é do Kansas City Chiefs essa divisão. Na NFC Leste a gente tem Commanders 7-2, Eagles 6-2, é a corrida entre 2 times aqui. O Commanders tem um jogo a mais, né? Não fez semana de folga ainda. Cowboys 3-5, New York Giants 2-7. NFC Norte, Lions 7-1, Vikings 6-2, Packers 6-3, Bears 4-4. Aqui a matemática vai se alinhando, né? Quando tinha os 4 times indo aos playoffs e tal, os Bears claramente é o elo fraco da divisão. NFC Sul, Falcons 6-3, Bucks 4-4, Panthers 2-7, Saints 2-7. Isso, o Panthers ultrapassou o Saints pelo critério de desempate na divisão. NFC Oeste, Cardinals 5-4, Rams 4-4, 49ers 4-4, Seahawks 4-5. Uma baita de uma briga de foice no elevador com a luz apagada. Essa é a NFC Oeste e essa é a classificação. Os playoffs, se começassem hoje, seria muito estranho playoffs da NFL em novembro, mas se eles começassem hoje, Kansas City Chiefs teria folga, o Buffalo Bills receberia o Denver Broncos no Wild Card, os Steelers receberiam os Chargers e os Texans receberiam o Baltimore Ravens. Na NFC, os Lions teriam folga, Washington Commanders receberiam Green Bay Packers, Atlanta Falcons receberia o Philadelphia Eagles e os Cardinals receberiam o Minnesota Vikings. Esse é o cenário dos playoffs e da classificação da temporada após o domingo da semana 9 da NFL. Vamos falar de algumas das notícias aí que saem da semana 9, né? E sobre o Dak Prescott, não ficou 100% claro se ele deixou o jogo por conta do corte que ele sofreu na mão ou por conta da lesão no posterior da coxa, né? E ele falou sobre a lesão no posterior da coxa. Ele vai passar por exames ainda hoje, né, nesta segunda-feira, mas provavelmente é uma combinação dos dois, né? Mas ele tava com a mão sangrando também. Dennis Allen não é mais o head coach do New Orleans Saints. O Adam Schefter noticiou nesta segunda-feira de manhã. Ele que vinha de 7 derrotas consecutivas no comando do New Orleans Saints.
E a gente vai falar mais sobre essa decisão e o futuro do Saints no podcast de terça-feira, né? Podcast de terça para quarta. Mas adiantando aqui, o Dennis Allen, ele é um dos clássicos exemplos de caras que são bons como coordenador, péssimo como head coach, né? E eu não sei se ele nem é tão bom assim como coordenador, né? Ele foi o coordenador defensivo do Saints nos últimos anos do Sean Payton, né? E ele fez um bom trabalho. E aí ele é elevado a head coach após a saída do Sean Payton. Ele teve uma campanha de 18 vitórias, 25 derrotas com o New Orleans Saints. Depois de 8 vitórias e 28 derrotas com o Oakland Raiders. Sim, Oakland Raiders entre 2012 e 2014. Ele foi contratado depois de ter sido coordenador defensivo do Denver Broncos por um ano. E antes disso, ele foi assistente defensivo, não coordenador, né? Mas ele foi treinador de secundária no New Orleans Saints, né? E aí depois que ele é demitido dos Raiders, ele volta ao Saints e assume novamente como head coach. Nunca foi um bom treinador. E o curioso agora é o futuro do New Orleans Saints, porque a gente tem mais alguns dias de janela de trocas e eu estava vendo isso ontem, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu sobre isso. New Orleans Saints tem a pior situação de cap na próxima temporada, né? Eles estão 70 milhões acima do teto salarial para a próxima temporada. Ou seja, a equipe precisa cortar 70 milhões em salários para se adequar. Isso antes de pensar em reforçar o elenco. Então, escolhas de draft, você vai precisar ainda cortar dinheiro para você conseguir assinar com as escolhas de draft, né? Então é uma situação muito complicada e a gente sabe que o Saints vem há anos empurrando com a barriga. Empurra, reestrutura contratos e tal, sei que, pra tentar ali se manter ali com 8, 9 vitórias, 10, quem sabe, e ficar nesse purgatório, né? Só que eu sinto que chegou a hora do Saints encarar, quer dizer, uns 5 anos, desde antes do Drew Brees. Desde o último ano do Drew Brees já estava claro que essa equipe precisava de uma reconstrução, né? Mas imagino que vai chegar agora, né? Você vai abrir mão de caras veteranos e vamos ver se eles fazem isso já nessa janela, né? Já trocando jogadores e tentar dar uma cortada boa, porque esse time precisa... E vai ser uma reconstrução longa, tá? É uma reconstrução ali de 2, 3 anos, porque... É um time que tentou ali o famoso... Basicamente um esquema de pirâmide em forma de construção de elenco. Não deu certo. E eu imagino aqui, tô olhando pro elenco do Saints, não tem muitos jogadores que são intocáveis. O Chris Olave, o Thales Fuaga... Tem muito mais do que isso. Jogadores que... Eu acho que você precisa olhar em possibilidade... O Cesar Ruiz é um bom jogador também. Tem caras machucados, né, ainda. Eric McCoy também, que é um bom jogador. Mas, você deveria olhar... Chase Young não pode estar no elenco depois do fim da janela de trocas. Tem que ser trocado. Demario Davis é um cara que talvez você possa trocar. Tyrann Mathieu ainda é um bom safety. O Marshawn Lattimore tá machucado, né? Mas ele é um cara que você deveria também pensar em trocar. Tanking total e vamos ver o que vai dar. Porque, de novo, vai ser um processo longo de reconstrução pro New Orleans Saints. Uma notícia de lesão que não tem a ver com os jogos de ontem, né? O Isaiah Pacheco, ele que sofreu uma fratura na fíbula. E parece que ele pode retornar aos treinos ainda esse mês, né? Que seria um bom reforço pro Kansas City Chiefs. Pensando em outras lesões que aconteceram, não foi uma semana que teve uma carnificina tão grande quanto a semana passada, pra ser bem sincero. O Atlanta Falcons, que enfrentou o Dallas Cowboys, inclusive, o Drake London sofreu uma lesão no quadril, né? Mas não sei o quão sério é ainda, deve passar por exames
nessa segunda-feira. Teve o Chris Olave, que a gente tem atualização, que ele tá bem, ele tweetou, ele sofreu, ele tem movimento ali nas extremidades do corpo, né? Porque foi algo que assustou mesmo no domingo, né? Foi uma lesão bem feia. A.J. Brown deixou o jogo com uma lesão no tornozelo. Eu falei sobre o lance com o Henrique, né? No podcast da parte 1. E foi preocupante porque ele volta do intervalo. Ele tava jogando, ele volta do intervalo. O ataque dos Eagles não entra em campo e ele volta pro vestiário e não joga mais, né? Então, a decisão de não jogar mais não veio depois ali de uma jogada e tal. E a boa notícia é que, segundo Jordan Schultz, né, um dos insiders que cobrem a NFL, é que os Eagles não acreditam que é uma lesão séria, né? E acho que não precisa nem falar sobre a importância do A.J. Brown para esse time. E uma última notícia, antes da gente falar sobre a semana 10, que não tem a ver com lesão, que a gente teve mudanças no Las Vegas Raiders, né? O Antonio Pierce, head coach, decidiu demitir o Luke Getsy, que é o coordenador ofensivo, era o coordenador ofensivo, e também o treinador de quarterbacks, que é o Rick Scangarello, e o treinador de linha ofensiva, que é o James Craig. Então ele tirou todo mundo do staff ofensivo. Não foi anunciado ainda quem vai ser o coordenador ofensivo interino. Eles têm o Scott Turner no elenco. Elenco não, na comissão técnica, né? Ele foi head coach dos Chargers, se eu não me engano, por muito tempo. Agora eu tô em dúvida. Mas ele foi coordenador ofensivo por muito tempo na NFL. Deixa eu ver aqui. Ele foi coordenador ofensivo no Commanders por alguns anos. Eu tô confundindo ele. Ele é filho do Norv Turner? Deixa eu ver se ele é filho do Norv Turner. Que ele foi o head coach dos Chargers por muito tempo. Acho que eu tô... Turner é um sobrenome. Ah, não, ele é filho do Norv Turner, que foi head coach na NFL por bastante tempo. E esse fica como mais um capítulo de ser técnico na NFL é 100% nepotismo. 100% é exagero. 95% nepotismo. Você olha para a lista de head coaches, maioria filho de alguém. Você olha para as comissões técnicas, se você acompanha a NFL há muito tempo, você reconhece os sobrenomes. E o Scott Turner, realmente filho do Norv Turner, que foi treinador dos Chargers entre 2007 e 2012. Foi treinador na NFL desde o final dos anos 80 até recentemente, né? Acho que ele foi coordenador ofensivo dos Panthers em 2019, mas tá aí. Então minha memória não me enganou nessa. Vamos falar da semana 10, que começa na quinta-feira com um jogo bem interessante, Cincinnati Bengals contra Baltimore Ravens. E eu digo interessante porque jogo de divisão costuma ser um pouco estranho. Jogo de Thursday Night Football começa a ser um pouco estranho. Então você soma esses dois fatores, então tem tudo para ser um jogo bem estranho. Os Bengals jogaram bem, mas contra o Las Vegas Raiders, que, como a gente acabou de falar, tá demitindo todo mundo. Os Ravens são um time bem melhor, são favoritos por 6,5 pontos. Vitória dos Ravens tá pagando 1,35, dos Bengals 3,35. Eu iria de Ravens aqui, sem muito o que pensar. No domingo, começamos 11h30 da manhã com o New York Giants contra Carolina Panthers na Alemanha. Tudo para ser dito sobre esse jogo já foi dito em formato de meme. Os Giants são favoritos por 4,5 pontos, que eu vou te dizer que é muito ponto. É muito ponto. Os Giants são melhores do que o Carolina Panthers mesmo, mas 4,5 pontos eu sinto que é muito. Eu acho que o Panthers cobrindo 4,5 aqui é aposta inteligente, mas eu não iria forte em nenhum dos dois lados, porque eu acho que não dá pra confiar em nenhuma dessas duas equipes. Broncos e Chiefs, às 3 da tarde. Os Chiefs não jogaram ainda, então vou me abster de falar desse jogo. Vikings e Jaguars. Vikings vão passar por cima dos Jaguars.
mesmo jogo sendo Jacksonville. Patriots e Bears. Bears aqui favoritos por 7 pontos e por mais que os Patriots não sejam um bom time, eu não acho que os Bears deveriam ser favoritos por 7 pontos contra ninguém. Então, vitória do New England Patriots 3,65 que tá pagando aqui, acho que vale um pouquinhozinho aqui. Acho que vale um pouquinho sim. Steelers e Commanders, jogo bem interessante. Vitória dos Commanders tá pagando 2,5, né? Que o jogo é em Washington, aquele esquema, né? Então, basicamente, 2 times no mesmo nível. 2,5 é a vantagem de jogar em casa. É um jogo bem equilibrado. Eu iria de Commanders, mas é um jogo bem equilibrado. Um jogo que eu tô bem interessado pra assistir. Não imaginaria que eu estaria dizendo isso sobre um jogo entre Steelers e Commanders. 49ers e Buccaneers. 49ers são favoritos por 6 pontos. Bucks não jogaram ainda. Titans e Chargers. Aqui é Chargers. Vitória direta. Vitória com handicap de 7,5. Eu iria com alguma tranquilidade. Jets e Cardinals. Cardinals favoritos por 1,5. É um time bem mais sólido que o dos Jets, né? Então eu acredito nos Cardinals. Eagles e Cowboys. O jogo é em Dallas. Os Eagles são favoritos por 6,5 e a linha já tá andando na direção dos Eagles. Os Eagles tiveram uma turbulência forte contra os Jaguars, mas ainda assim o Cowboys é um time que desistiu já da temporada. Então eu iria de Eagles aqui, 1,31 a vitória deles. Sunday Night Football, Lions e Texans. Lions favoritos por 4 pontos, o jogo é em Houston. Texans com muitos desfalques no corpo de wide receivers, né? Perderam o Stephon Diggs e o Nico Collins. Até ver se o Nico Collins tem chances de voltar já nesse domingo. Ele pode voltar nesse domingo. Os Texans confiam que ele vai voltar, mas posterior da coxa é sempre um problema, né? Você não quer forçar. Com o Nico Collins faz sentido essa linha aqui. Sem o Nico Collins, eu acho que os Lions deveriam ser favoritos por 5,5, 6. Então eu iria aqui, vitória direta dos Lions, 1,50. Gosto dessa aposta. E Monday Night Football teremos Los Angeles Rams contra Miami Dolphins. Rams são favoritos por 2,5 pontos, o jogo em Los Angeles. Vitória dos Rams, 1,66, dos Dolphins, 2,25. Olho nos Dolphins. Eles fizeram um segundo tempo muito forte contra o Buffalo Bills. É um time que tá melhorando desde o retorno do Tua Tagovailoa. Então é isso, pessoal. O podcast Cara dos Esportes chega ao fim. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos que escutaram a parte 1 do... Temos uma notícia de última hora. Eu vou cortar essa parte pro início do podcast, mas saibam que foi a hora que eu vi que o Dennis Allen foi demitido do comando do New Orleans Saints. Deixa eu voltar pra linha aqui do Saints. Saints contra Falcons. Não, vou apostar agora no Falcons, se bem que tem um fator técnico novo. Não vou apostar. Mas saibam que a parte que eu falei no começo veio quando eu escutei aqui, quando eu tava olhando o Twitter aqui, que o Dennis Allen foi demitido. E eu fiquei sabendo pelo perfil do Michael Thomas, ex-wide receiver da equipe. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Eu tenho mais coisa pra gravar aqui. Tchau!